Salve, salve meu amigo, minha amiga, meu nome é William Binder, você pode me chamar de Will e neste vídeo eu vou te mostrar, vou te explicar e vou fazer você executar uma estratégia de engajamento que transforme os seus seguidores em uma grande comunidade pulsante, uma comunidade que atraia cada vez mais audiência, cada vez mais novos seguidores e clientes para o seu negócio. Então, a minha promessa para você é que eu vou te mostrar como é possível e como você pode fazer igual um perfil como o Ícaro de Carvalho, né? A personalidade do Ícaro de Carvalho consegue fazer com que uma pessoa crie um perfil no Instagram exclusivamente para compartilhar o conteúdo, né, do próprio Ícaro. Organizar todo esse conteúdo que é feito pelo Ícaro. Assim como é feito também para o Ítalo, né? Ó, fazendo até aqui propaganda para ele virar ministro da Saúde, né? Aqui mais um perfil, outro perfil e tantos outros perfis feitos para organizar, para divulgar as ideias do Ítalo Marcilli. E também no Mad Class. O Mad Class, que para quem não conhece, né, talvez você esteja assistindo esse vídeo, talvez seja a primeira vez que você assista um vídeo do Will. O Mad Class é uma plataforma estudante de medicina na qual eu sou sócio, sou o diretor de marketing. Então, como nós conseguimos fazer com que alunos de iniciativa própria, né, fizeram um perfil, olha aqui, ó, 650 publicações, prints do Mad Class. Você consegue entender a magnitude do engajamento para uma pessoa dedicar parte do tempo dela para organizar o material, o conteúdo gerado por outra pessoa. Esse é o ponto máximo de engajamento na pirâmide de engajamento, que talvez você já tenha visto o meu post que eu fiz há alguns dias no meu Instagram, onde eu introduzi esse conceito da pirâmide de engajamento e eu vou desconstruir ainda mais para você. Então, como você pode ver, esse conceito ele tem sim uma base teórica que é importantíssimo que você entenda. Toda estratégia é construída em cima de uma rocha sólida baseado em princípios, em teorias, né? Em fundamentos. Toda estratégia, toda boa estratégia é construída solidamente em cima disso. Então a gente vai passar sim por uma parte teórica, mas como você pode ver, ó, eu tenho muitas abas abertas aqui. Eu vou te mostrar muitas coisas dinâmicas, por assim dizer. Não vai ser uma aula chata, eu espero. E a minha promessa para você é essa, eu vou te mostrar, vou fazer você entender, vou fazer você executar uma estratégia de engajamento que vai transformar seus seguidores em uma grande comunidade pulsante, assim como acontece com o Mad Class, como acontece com o Ítalo e como acontece com o Ícaro de Carvalho. Então se você ficar comigo até o final desse vídeo, esse é o meu convite, essa é a minha proposta de hoje, certo? Vamos mergulhar para o conteúdo que nos interessa. E aí a gente vem aqui para o nosso querido Evernote, onde eu escrevo aqui as minhas anotações, não é? E vamos então aqui começar, né, colocando aqui qual é o objetivo da aula de hoje, como sempre, certo? Como a gente sempre faz. Então a gente vai ver aqui uma estratégia de engajamento. Estratégia de engajamento, que no fim das contas vai nos trazer uma comunidade pulsante, né? É você, com a força do seu conteúdo, fazer com que um grande grupo de pessoas se reúna em torno de você e esse grupo é ativo, ele é criativo, ele é proativo. Né? Ele faz com que a experiência toda, né, óbvio, não só da comunidade, mas você também dos seus negócios, fique cada vez melhor. Então, essa é a nossa promessa, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de fato. E a gente pode começar aqui o conteúdo com um tema persona. O
que eu não vou falar sobre isso. Eu vou passar isso aqui, eu só preciso mencionar. O que eu preciso mencionar sobre persona? Você precisa conhecer quem é a sua audiência. Você precisa saber quem é o seu público-alvo. Eu não vou dedicar tempo, muito mais tempo, né, na verdade, nesse vídeo te explicando, né, que você precisa conhecer e como que você faz para conhecer. O que eu quero te introduzir aqui é a seguinte pergunta: quem você consegue ajudar? Essa pergunta é levantada pelo Seth Godin, né? Levantada pelo Seth Godin no livro This is Marketing. Isso é marketing, né? O último livro dele. E o que tem de importante nessa pergunta? É o verbo. Quem você consegue ajudar. Não quem você quer ajudar. É quem você consegue ajudar. Então, assim, eu sei que muitos que me acompanham ainda estão com projetos em fases embrionárias, muitos ainda têm apenas ambições, não é, de projetos de conteúdo e não sabem exatamente que nicho atuar, né? Não sabe exatamente qual o melhor caminho para criar conteúdo. Essa pergunta é fundamental sobre persona. É quem você consegue ajudar. Eu descobri que eu consigo ajudar criadores de conteúdo. Por quê? Porque, como eu gosto de dizer, eu crio e caço conteúdo desde 2008. É isso que eu faço. Durante todos esses tempos, a minha experiência, né, felizmente a minha experiência com empreendedorismo digital, se é que eu posso dizer assim, ela é muito vasta, né? Eu atuei em diversos projetos, atuei em diversas frentes, mas a todo momento eu sempre estava criando e caçando conteúdo. Então eu descobri isso e parte do que você vê aqui, né, grande parte do que você vê aqui, que você vê no Instagram, que você vê no Creators Lab, meu treinamento, caso você seja um aluno, é um reflexo da minha resposta para essa pergunta. Eu sei que eu consigo ajudar criadores de conteúdo. Então aí, por que eu tô destacando isso para você? Porque a sua pirâmide de engajamento, obviamente, ela é construída em torno de um grupo de pessoas que você consegue ajudar. O que você sabe sobre essas pessoas é importantíssimo. É importantíssimo. Mas eu pressuponho que se você está se dando o trabalho de criar conteúdo, criar um negócio, de atuar em determinado setor, né, ou nicho de atuação, você já está fazendo o dever de casa de conhecer essas pessoas. Portanto, eu não quero focar muito nisso. Eu apenas dediquei o início do nosso vídeo para destacar esse ponto, percebe? Ainda, né, a gente tem umas 2 ou 3 aulas no Creators Lab, né, no meu treinamento, que é exclusivamente para falar de persona, né? Não só falar de persona, mas como eu gosto de abordar, é saber as obsessões das pessoas. Isso daqui, na minha opinião, as obsessões, e eu mostro com clareza lá, ela é muito mais importante do que você definir a faixa etária, né? Definir se é homem ou mulher. Muitas das vezes isso não importa. As obsessões têm dados psicográficos, né? Então, é muito mais importante. Eu só quero destacar aqui para você isso, né? Você entender quais são as obsessões, saber quem é a sua persona, quem são as pessoas que ela segue nas redes sociais, quais são suas obsessões, como eu disse, e assim sucessivamente. Saiba, persona tem a sua devida importância e você precisa conhecer isso daqui como pré-requisito para avançar na estratégia de engajamento. Essa é a base. Não tem para onde a gente fugir, certo? Então, dito isso, meu amigo, minha amiga, a gente começa a entrar no grande ouro aqui do que eu acredito ser desta aula, que é o princípio 9091. Esse princípio 9091, ele foi inventado, ele foi referenciado, ele foi popularizado, melhor dizendo, por esse cara aqui, ó, Jake McKean.
McKee, né? Isso aqui é um C. Jake McKee. Então, o que o princípio 99.1 diz? Ele diz que em grupos sociais, algumas pessoas participam mais do que os outros. E eu tô fazendo questão de escrever isso daqui com calma, com cautela e te mostrar, porque eu quero que isso fique guardado na sua mente. Em grupos sociais, algumas pessoas participam mais do que outras. Este é um princípio, ou melhor, é a base do princípio. E se tratando de um princípio, ele é algo imutável. É uma verdade, não é? E por ser uma verdade, a gente consegue construir um framework, uma estratégia, um conceito, né, em cima de algo sólido, que é verdadeiro. Então, se a gente sabe que sempre em grupos sociais algumas pessoas vão participar mais do que as outras, naturalmente, quando nós estamos criando conteúdo e formando um grupo de seguidores, nós vamos ter mais pessoas inativas, por assim dizer, ou com uma postura passiva, do que pessoas participando, compartilhando, curtindo, comentando. É natural isso. É muito natural. E por que eu estou reforçando isso aqui no início? Porque eu quero que você saiba, você que está começando ainda, né, você que ainda não atingiu, vamos dizer assim, um nível de audiência satisfatório, você não está satisfeito, perceba, isso, o início da sua audiência, ela pode deixar a desejar porque muitas pessoas não engajam com você como você gostaria, né? Mas isso se dá porque o seu grupo de pessoas ainda é pequeno, certo? Porque existe esse princípio. Então, assim, algumas pessoas vão participar mais do que outras, independente do tamanho do grupo. Mas em grupos pequenos, essa porcentagem aqui, que eu vou te explicar, 99.1, ela é muito menor, certo? Então, se a gente está falando de um grupo, por exemplo, se fosse num grupo de 100 pessoas, uma só seria mais ativa. Então, num grupo de 100 seguidores, você vai ter uma que é realmente mais engajada, né? Troca informações com você. É claro que isso é uma referência, né? Você não deve olhar isso como um dado exato. É mais ou menos a proporção que importa aqui, certo? Então, a continuação dessa citação é a seguinte, né? A participação tende a seguir a regra 99.1. O que é essa regra, então? Essa regra diz que, a gente pode trazer já a nossa primeira pirâmide aqui, é o seguinte, é claro que eu não dividi aqui, vamos ver se eu consigo dividir de uma maneira melhor. Aqui. 90% é audiência, vamos colocar aqui, espectadores, né? Audiência não vai ser. Vamos colocar aqui espectadores, né? São pessoas que não engajam verdadeiramente, ativamente. Aqui, o 9% são os editores, como o Jake fala, né? O que significa os editores? São pessoas que estão participando um pouco mais, mas também não é tanto assim. Eles são mais reativos, percebe? Eles respondem a coisas que você manda, né? Não são tão proativos. Os proativos é o último 1%, que é o que ele chama de criadores. Então, o estudo que ele fez, a análise que ele fez em cima de grupos sociais, né, de grupos de pessoas,
parte desta premissa, desse princípio, né? E foi esse princípio que originou o trabalho da Charlene Li. Essa pesquisadora, essa escritora, empreendedora, ela pegou, olhou para esse princípio e falou, beleza, isso é uma verdade, né? O que o Jake falou é verdade. Como eu posso atualizar esse conceito para os dias atuais, para as redes sociais? Então, baseado nesse princípio, deixa eu pegar aqui para vocês esse livro dela aqui, Open Leadership, né, de 2010, se eu não me engano, já faz um tempinho, que foi apresentado esse conceito, abril de 2010. Eu tenho um e-book, eu li o e-book, foi aqui onde eu aprendi a pirâmide de engajamento. Se eu sugiro que você leia, não sei, acho que não. Eu não sei se tem em português, acredito que só em inglês. É mais para quem está realmente estudando, pesquisando, curiosos, nerds, coisas do tipo, né? Então, Seth Godin aqui cita ela. Então, por que eu estou te mostrando? Estou te mostrando a fonte, de onde que eu tirei isso, né? Então, Open Leadership é baseado nessa premissa dela, da Charlene. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link para você na descrição do livro, Open Leadership, né? Onde ela fala sobre isso. Então você percebe, ela fala sobre liderança, coisa e tal, que pode não ser o seu foco. Estou citando aqui mais para ficar registrado. O que é interessante é que ela pegou esse princípio e transformou na nossa pirâmide de engajamento, né? Qual é a pirâmide? O que é a pirâmide de engajamento? Bem, se você viu o meu post no Instagram, você já sabe do que eu estou falando. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe do que eu estou falando. A pirâmide de engajamento, ela é composta por 5 faixas, né? 5 níveis de engajamento. Calma, ficou muito torto, ficou zoado. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal. Então, é formado por 5 níveis de engajamento, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na base, nós temos os observadores. E aí, fique tranquilo. Eu vou passar por esses níveis e vai começar a fazer mais sentido para você o que isso significa na prática, no Instagram. Como que você pode... né, trabalhar com esses pontos para chegar no caso de você ser um Ítalo Marcilli, um Ícaro de Carvalho, né, um Joel J, uma Lara, um Matt Class mesmo, Dr. George. Como que você pode evoluir a sua pirâmide de engajamento de modo que você vai criar esse grupo de pessoas, essa comunidade ativa, proativa, enriquecedora. Nós vamos passar por esses níveis e ao tempo que eu vou explicando os conceitos, eu vou mostrando também na prática, certo? Então aqui a gente tem os observadores, é o nosso nível 1, a nossa base. A gente tem aqui os compartilhadores. São pessoas, obviamente, um pouquinho mais engajadas, né? Então aqui a gente tem engajamento, certo? Quanto mais alto na pirâmide, maior o engajamento, mas também menor o grupo de pessoas. Aqui a gente tem os comentaristas, né? Por que comentarista é mais engajado do que compartilhador? Porque comentar exige mais energia. Claro que eu não estou falando só de um emoji, né? Que a pessoa vai lá e pum, publica umas palminhas assim, ó. Não, estou falando de pessoas que tiraram 2, 3 minutos ali para escrever 1, 2, 3, 4 frases agregando a discussão, né? E eu vou te falar, tem formas de você incentivar isso. Comentaristas, segura. Comentaristas. Então, observadores, compartilhadores, comentaristas. E aqui a gente tem os produtores. Ou seja, pessoas que produziram
conteúdo a partir do que você produziu. Isso é ou não é incrível? Isso é ou não é transformar pessoas? Participar ativamente e melhorar, né, a audiência que você está servindo. Isso é incrível, cara. Eu vou falar sobre isso. E aqui, por fim, a gente tem os curadores. Por que os curadores são mais engajados que os produtores? Porque os curadores, de certa forma, eles estão tão engajados com a causa, né? Não, vai ficar horrível se eu fizer isso. Eles estão tão engajados com a causa, com toda a comunidade, que eles é como se eles se doassem. É como se eles sim querem ser reconhecidos, mas eles estão dispostos a serem reconhecidos honrando o produtor de conteúdo aqui principal, né? Vamos dizer assim, o influenciador aqui. Influenciador. Certo? Então o nível de engajamento do curador, do cara que faz uma gestão de comunidade, é muito maior do que o do produtor, porque o produtor, de certa forma, eu vou explicar, mas ele está tomando posse sobre um conteúdo, claro, a partir do seu. Muito bem. Vamos entender cada uma dessas camadas, como que você pode, desculpa, bati no microfone, como que você pode trabalhar em cada uma delas, né? Então, a gente começa, vamos lá, vou mudar aqui de cor pro azul. Observadores. Observadores, meu amigo, minha amiga, pode não parecer óbvio para você, mas os observadores é o mais importante. É o mais importante, porque se você cuida dos observadores, os outros níveis sobem, eles acontecem, as pessoas escalam os próximos níveis, isso que eu quero dizer. Sabe? As coisas acontecem de uma maneira mais natural. Então, servir os observadores, embora eles sejam os menos engajados, é a melhor prática que você pode ter. E aqui está uma grande dificuldade. Aqui está uma grande dificuldade que apenas a persistência, a disciplina, né, a constância é capaz de ajudar o criador de conteúdo, o creator. Por quê? Para pensar. Muitos aqui ainda estão, né, formando a sua base, a sua audiência. E no início é muito duro, porque as pessoas não dão tanto feedback assim, elas não compartilham tanto suas coisas assim, elas não comentam tanto nas suas coisas assim. A verdade é que no início, a grande maioria dos seus seguidores são observadores. Por quê? Porque essa regra é real, né? Veja o que ele fala aqui, 90% é espectador. Então, se você tem uma audiência muito pequena e ainda tem que levar em consideração uma audiência, não apenas seguidores, mas quem está realmente vendo o seu conteúdo, né? Quem está, qual é o alcance real do seu conteúdo? Então, tem tudo isso. O que eu quero dizer aqui é que essas qualidades, essas características são primordiais, mais uma vez eu falando sobre isso, não é? Mas elas são primordiais para você perseverar. Servir uma audiência que não está reagindo e não está dando feedback para você. Percebe? Então você começa a juntar observadores, junta observadores, junta observadores. É claro que o conteúdo que você está fazendo importa, é claro que precisa ter um pouco de técnica para melhorar isso, mas o ponto é que com a insistência, com a persistência, com a disciplina, com a constância, esse grupo de observadores vai aumentando, de modo que o princípio entre em jogo e parte desses observadores começam a compartilhar o seu conteúdo. Quando isso acontece? Difícil dizer, não tem como a gente prever, né? São uma série de variáveis em jogo. Então, eu vou dar alguns pontos aqui, alguns direcionamentos que eu acho mais interessantes. Mas o lance isso daqui é muito importante. É muito importante no início, justamente por essa característica. Os observadores, eles apenas consomem o seu conteúdo passivamente. Então aqui, a palavra-chave é passivo.
É a pessoa que está só vendo, cara. Ela só... sabe o alcance do Instagram? O alcance do Instagram, ele é negligenciado por algumas pessoas. Não é tão comum negligenciarem, mas algumas pessoas não veem o quão é importante atingir sempre o mesmo grupo de pessoas ou ter um alcance relevante. Por quê? Porque você está atingindo os observadores. Né? Você passou ali um vídeo, você passou um tempo muito grande fazendo um vídeo ou fazendo um carrossel, você posta ele no feed do Instagram, alcança lá, sei lá, 50%, 40% da sua base, não tem tanta reação assim. Por quê? Porque, cara, 90% só vai observar mesmo. Por isso que eu falo tanto das fórmulas de conteúdo e da importância de você colocar técnica, porque você começa a trabalhar com gatilhos, né, com situações onde você meio que, entre aspas, força uma reação dessa audiência. Você faz a pessoa sentir alguma coisa. Você chacoalha o observador quase que como forçando ele a virar um compartilhador ou um comentarista. Percebe? Então, cuide muito bem dessa base. Preste muita atenção, não negligencie. Né? Você, né, eu imagino que alguns devem ter, no início, começando a explicar da pirâmide, falando, caralho, eu preciso de produtores, eu preciso fazer curadores, como é que eu vou fazer isso? Quando, na verdade, você tem que ter consciência, em primeiro lugar, sobre os observadores, sobre essa constatação, sobre esse princípio, né? Sobre esse princípio 90-9-1, onde aproximadamente 90% só vai observar mesmo. E eu vou te dizer o porquê que isso faz sentido, né? Mas aqui, para a gente avançar, eu considero, no Instagram pelo menos, que quem curte, né, os curtidores, também são passivos. É muito fácil ter a curtida, sabe? Eu acho que não é um público tão qualificado assim, não é a mesma coisa que um compartilhar. Porque o compartilhar, ele tem mais significado por trás, né? A pessoa gostou tanto daquilo que você fez que ela quer mostrar aquilo para outras pessoas ou para uma pessoa que seja, né? Se for um compartilhamento privado, por mensagem. Percebe? Agora a curtida, cara, não tem tanto peso assim no Facebook, no Instagram. Claro, é melhor do que o cara que só observa, mas ainda assim não tem tanto significado. Então, o que os observadores eles querem? Né? Por quê? Qual é o porquê dos observadores? É importante você saber isso, porque assim você começa a adaptar a sua estratégia de acordo para servir esse grupo. E uma vez servindo os observadores, eles estão mais capacitados para passar para o próximo nível de engajamento. Então, o que eles querem? Eles querem aprender. Nós, observadores, e aí você pode se colocar em posições, é legal fazer esse exercício, inclusive, se colocar, você retomar assim, o seu uso no Instagram como usuário mesmo. Né? Ficou estranho, mas se colocar na posição de usuário e ver assim, beleza, quais influenciadores que eu sigo e sou observador? Quais que eu sigo e eu sou comentarista ou compartilhador? Por que isso acontece? Né? Qual é o efeito do conteúdo dessa pessoa em mim? E aí você começa a fazer engenharia reversa em cima disso, que te dá muita informação, você começa a aprender, percebe? Você começa a captar os detalhes do conteúdo que você começa a colocar no seu conteúdo também. Então aqui, o que os observadores querem? Eles querem as regras básicas do consumo de conteúdo. Né? Eles querem aprender, eles querem se informar e eles querem se entreter. Então, naturalmente, e isso aqui é regra básica do marketing de conteúdo, é isso que você oferece. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te ensinando alguma coisa. Você está aprendendo. Não é? Então, esses três objetivos, por assim dizer, com
o conteúdo, né, do ponto de vista do usuário, é o que nós, criadores, também temos que pensar. É assim que a gente alimenta a nossa base. Será que o nosso conteúdo está sendo útil em pelo menos uma dessas três formas? Será que estamos entretendo? Será que estamos informando? Será que estamos ensinando? Então isso é básico, 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 básico. Mas não podemos negligenciar essa base. E aí vem o ponto-chave aqui. Como a gente engaja? Como que a gente engaja os observadores de verdade a ponto deles virarem compartilhadores? E aqui, meu amigo, minha amiga, é onde eu acho que você deve dedicar mais tempo, e é onde eu estou dedicando mais tempo, hoje com a marca William Binder, né? Porque é assim que você vai formar uma base sólida para construir sua pirâmide em cima, percebe? E aí o como que a gente faz isso? O primeiro de tudo é entender o que querem consumir. Né? Que é isso aqui, basicamente. O que o seu público-alvo quer consumir? O que eles estão consumindo hoje? Você sabe? Estudar isso, ter essa percepção da sua persona é importantíssimo na criação de conteúdo. Porque uma vez que você entenda e sirva exatamente o que eles querem consumir, você está criando um cenário de engajamento, estrategicamente de engajamento, para as pessoas subirem para o próximo nível. É isso. Então, entender o que eles consomem é importantíssimo. E aí, como você faz? Né? Eu tenho outros vídeos, eu já coloquei aqui, já fiz outras aulas, né, aqui, outras webclass, como eu tenho chamado aqui no meu canal no YouTube. Por exemplo, porque o seu conteúdo é ignorado. Lá, nessa webclass eu detalho muito sobre isso. Mas o que eu queria te mostrar aqui é basicamente o que o InstaSpy se propõe a fazer. Não é? Então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos aqui estudando o nicho de desenvolvimento pessoal, certo? Nós estamos estudando o nicho de desenvolvimento pessoal e nós queremos entender o que as pessoas consomem no Instagram, porque é onde a gente quer se posicionar. Então, eu poderia vir no InstaSpy, Joel, colocar aqui, Joel J. Puxar apenas os 100 últimos posts do Joel J no InstaSpy. Em poucos segundos, o InstaSpy vai puxar os dados deste usuário. Muito bem, Joel J, 618 mil seguidores, ele segue 1.000 pessoas e tem mais de 2.000 posts. Maravilha. Aqui a gente puxou os 100 últimos, certo? Então, eu posso vir aqui e ordenar pelos mais curtidos, certo? Fez um sorteio, né? A gente já vê aqui, sorteio. É o post mais curtido do Joel. Sorteio, é claro, funciona, não agrega tanto. Vamos ver o próximo. Como desenvolver disciplina? Um vídeo de 3 minutos, já vemos aqui um IGTV, né? Porque tem 3 minutos. Como desenvolver disciplina? Este vídeo é para você. Assista com atenção e depois marque as pessoas que não podem deixar de ver. Te dedico. 5 semanas atrás. Cara, o que isso já mostra? Que disciplina é uma dor pertinente da audiência de desenvolvimento pessoal. O que, de certa forma, é óbvio para quem conhece minimamente sobre o assunto. E aí você vê, né? É claro que o Joel ele já criou uma força no Instagram, uma personalidade aí como influenciador muito grande. Então ele pode se dar ao luxo de criar certos conteúdos, né? Que talvez não funcione para todo mundo. Mas de qualquer forma a gente vê o tema. Disciplina, cara. Então eu sei, que estou começando a criar o meu perfil de desenvolvimento pessoal, estou estudando influenciadores. Aqui é só um exemplo, tá? É claro que a pesquisa precisa ir além e ir mais perfis, mas aqui a gente já vê a pertinência do tema disciplina. Então eu venho e coloco no meu caderninho. Olha, os observadores com certeza querem consumir conteúdo sobre disciplina. Percebe? E assim,
a gente vai montando, né? A gente vai entendendo o que as pessoas estão consumindo hoje e não apenas o que você acha que as pessoas estão consumindo. Essa é a grande diferença importante aqui. Se você não tem tanta experiência prática, você não tem tanta experiência profissional na área que você está entrando, você tem que se basear com base em dados concretos da audiência, do que está sendo feito hoje, do que está acontecendo hoje. Né? Então aqui a gente está puxando dados concretos do mundo real, certo? Você não está fazendo uma pesquisa e perguntando para um grupo de pessoas o que você quer que eu fale. Né? Isso acaba enviesando muita coisa. Aqui a gente está puxando dados reais. Então é isso que se propõe aqui o InstaSpy. Então daria para você investigar aqui, né, os posts mais comentados do Joel. Ó, você percebe que o segundo aqui também é mais sorteio de livro. Divulga aqui o seu trabalho. Né? Acredite mais. E assim você vai, cara. É por isso que nós criamos o InstaSpy. Então, se você não conhece o InstaSpy é uma ferramenta exclusiva do Creators Lab, que é o meu treinamento. Né? O meu treinamento Creators Lab é o único treinamento baseado em 12 fórmulas comprovadas de criação de conteúdo. Esse é um bônus exclusivo para os alunos. Eu estou te mostrando o InstaSpy, mas existem outras ferramentas. Nenhuma em português, brasileira, até onde eu pesquisei, né, há pouco tempo, não existia nenhuma que se dispunha a fazer exatamente a mesma coisa. E esse é só uma pontinha, né, do que faz o InstaSpy, tem outras. Mas o ponto aqui é que você pode muito bem fazer isso, entrar no perfil do Joel e você vai de post em post analisando, você vai medindo, coloca numa planilha. A facilidade do InstaSpy é que puxa isso em segundos, como você viu. Então, por que eu estou te mostrando isso? Porque é importante que você tenha essa certeza baseada em dados do que as pessoas estão consumindo hoje. E aí você vai criar um conteúdo em cima disso. E isso é ser relevante. Como que você pode ser um criador de conteúdo relevante? Né? Que é o nosso segundo ponto. Ser relevante. Ser relevante é criar servindo o que as pessoas querem consumir. Não é o que as pessoas precisam, é o que elas querem. Percebe? Aí mora uma diferença muito importante. Você não pode ficar viajando, você tem que dar o que as pessoas querem. Se as pessoas querem comer pizza, você vai oferecer pizza. Se as pessoas querem comer uma macarronada, você vai oferecer uma macarronada. Então, ser relevante é isso. Né? E aí, como que você engaja ainda mais esse público? Aqui no nosso ponto 3. É criar os conteúdos em cima dos hábitos atuais. No Instagram, se a gente direcionar isso só no foco do Instagram, é de fácil percepção. Se você perceber que no nicho de desenvolvimento pessoal, além do Joel, em outros perfis, as pessoas consomem muito vídeo, elas têm o hábito de consumir vídeo, né? Vamos dizer que aqui no InstaSpy que a gente estava analisando, os posts mais populares, a gente vê que os posts mais comentados são imagens. Então, o exemplo que eu ia dar, na verdade, deveria ser o contrário. Eu ia falar sobre vídeos. Você percebe que aqui imagem tem uma força muito grande. Né? Então, você começa a criar conteúdo de imagem. Percebe? É isso. Você tem que adaptar a sua criação de acordo com esses hábitos também. Certo? Aí aqui, cara, vem um ponto que eu sei que muita gente negligencia, pelos meus próprios alunos. Analisar seus próprios dados e focar no que o público mais interage.
mais que o público mais engaja, melhor dizendo. Que o público mais engaja. Então, assim, o que isso significa? Significa você olhar para os dados dos seus posts. E aqui eu tenho um exemplo para te mostrar. Aqui estão os meus principais posts, né? Onde eu documento a data, o post, a URL, o alcance, curtida, comentário, compartilhamento, save, visita e o engajamento, que é a soma de likes, comentários, shares, saves e visitas dividido pelo alcance. Então eu tenho uma porcentagem de engajamento. Por que manter isso daqui é importante? Porque isso são dados privilegiados da minha própria audiência, do meu próprio conteúdo, da forma como as pessoas reagem ao que eu estou produzindo. E eu tenho certeza que muitos criadores, e aí de novo reforço pelos meus próprios alunos, pecam em analisar isso, em manter isso, esse cuidado. Claro que você pode acompanhar e ficar pensando, assim, você olha lá no Analytics do Instagram e você vê, olha, esse post aqui teve mais compartilhamento que o normal, legal. Né? Mas quando você coloca isso na ponta do lápis, né, numa planilha, você tem uma visão muito mais pontual. Ó, por exemplo, esse daqui teve quase 400 saves. Vamos ver qual que é. É um post bem antigo, eu ainda estava testando algumas coisas. Olha lá, como roubar seguidores. Eu estou até pensando em atualizar esse post. Mais de 700 curtidas. Deixa eu fechar isso aqui. Percebe? O que isso me mostra? Poxa, me mostra que as pessoas querem saber como atrair mais audiência. Atrair mais audiência é um assunto pertinente da minha própria audiência. Esses dados aqui as pessoas não estão fazendo. Cara, é uma planilha simples. Apenas documente isso. Ó. Eu vou documentando tudo, tá vendo? Eu vou mantendo isso e depois eu analiso. A taxa de engajamento aqui, né? Eu sei que você deve estar se perguntando, porque umas são em negrito e outras não. As que tem aqui 19,5% de engajamento ou mais, tem negrito. Então, são as que eu considero big hit, né? São aquelas peças de conteúdo onde, se eu colocar mais dinheiro, elas vão me trazer mais resultado na distribuição, porque eu faço a distribuição com anúncios, como vocês bem sabem. Né? Então, né, em tese aqui, ó, por exemplo, esse daqui, vamos ver qual que é o 10. Acho que é o Danilo Gentili. Não, coronavírus. Tá, do corona. A gente, 22% de taxa de engajamento. O que isso significa? Significa que a cada 100 pessoas alcançadas por esse conteúdo, 22 vão interagir de alguma forma. Inteligência de dados, cara. Essa base é muito importante, porque é assim que você vai conhecer o que seus observadores estão consumindo. E assim como você vai lapidando a entrega desse conteúdo de observadores, e perceba a importância que eu estou dando, o tanto de tempo que a gente está falando sobre a base. Né? Porque é também o que mais representa da sua audiência. Então, volto a dizer, por mais que você não esteja vendo o feedback, o comentário, os compartilhamentos e a caralha toda, você precisa cuidar desses seus seguidores invisíveis. Dessa audiência, né, ingrata às vezes, né, porque você está produzindo tanto e às vezes a pessoa está percebendo esse valor, mas ela não deixa nenhuma curtida para você. Cara, faz parte do jogo. É isso mesmo, Claro, como eu disse, você também deve colocar técnicas, né, para instigar a reação dessa galera, mas faz parte do jogo. Muitos não vão interagir mesmo. Eu sei, no YouTube aqui, poxa, né, o tanto de entrega que eu estou dando, e eu diria que 80%, 90% não reage de uma forma positiva. Pega o conteúdo, opa, foi mal, bati de novo, pega o conteúdo para si, vê valor, só que não fala, não dá reação para mim. Que me ajuda também de alguma forma. Eu sei como que é, eu estou criando conteúdo também, não é? Mas esse é o ponto, cara. Vamos voltar aqui pro... A gente fala aqui, né, dos posts, e o quinto aqui é também mostrar que isso também é válido
para os stories. E aqui eu tenho que confessar para vocês, eu peco nisso. Eu não consigo, na quantidade de projetos que eu estou envolvido, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo dar essa mesma atenção da planilha que eu dou para o feed, para os stories. Porque veja, a forma como eu uso os stories de responder perguntas é muito interessante, porque cada story ele tem um potencial de ser analisado como uma peça de conteúdo individual, né? Diferente ali, separada das outras. Não é uma sequência. E por essa condição, é muito pertinente eu avaliar quantas pessoas responderam o story, quantas pessoas compartilharam o story. Percebe? E isso também me dá uma base de dados que eu deveria estar fazendo, que eu quero fazer assim que eu conseguir um pouco mais de tempo para me dedicar a esse projeto, que como vocês bem sabem, é mais como um hobby para mim. Eu encaixo no meu dia a dia maluco do que uma fonte de trabalho, uma fonte de renda verdadeira. Então assim, se você tiver essa possibilidade, cara, faça isso, porque esses dados são muito valiosos e eu tenho certeza que 95% dos criadores de conteúdo ignoram isso. E aí você pensa, os dados que você pega dos seus stories pode servir de ideia para alimentar o seu feed, o seu IGTV, o seu canal no YouTube, sei lá, a sua newsletter. Percebe? Então, ter essa base, documentar isso, cara, é legal, é legal documentar isso. Não é entediante. Isso te dá clareza das coisas. Você tem um princípio, uma frase, na verdade, que eu preciso escrever aqui. Tudo que é mensurado com S? Tudo que é mensurado pode ser melhorado. Isso é uma verdade, velho. E o que essa frase traz? Eu não sei se é exatamente assim que dizem, mas o ponto é, tudo que é mensurado pode ser melhorado. Se você não está medindo o seu engajamento, como você espera aumentá-lo? Se você não tem critério, se você não tem parâmetros, se você não tem uma referência de quanto era uma semana atrás e quanto está agora. Simplesmente ficar olhando e deixar guardar... se basear na sua própria memória, não faz sentido, porque a nossa memória acaba nos enganando. Você tem que deixar isso registrado, documentado. E aí as ações que você faz são para mexer positivamente, né, nessas métricas. Então, quando eu mostro aqui para você a minha taxa de engajamento, eu sei qual que é a média. E cara, no início, o que eu buscava, a minha referência era a taxa de engajamento acima de 10%. Esse era o meu benchmark de que eu tinha acertado a mão, que eu tinha um big hit. Só que aí eu consegui subir na régua, porque a minha taxa de engajamento foi melhorando. Percebe? Só que como ela foi melhorando? Porque eu estava medindo, eu estava vendo o negócio acontecer. Isso aqui é muito importante. Muito bem. Vamos avançar então para os compartilhadores. Gastei mais tempo nos observadores porque, cara, essa é a base, é onde a maioria de nós, eu diria que 90, 95% dos criadores de conteúdo deveria estar dedicando mais tempo. Porque a base, ela não está bem cuidada. Mas aí a gente vem para os compartilhadores. Certo? Compartilhadores. Os compartilhadores, eles são... Deixa eu ver como eu fiz aqui. Os compartilhadores, eles são aqueles que espalham sua mensagem, né? Eles espalham o seu conteúdo. Eles espalham o seu conteúdo. E aí, qual é o porquê? Deixa eu ver como eu fiz. Porquê tá em preto. Qual é o porquê dos compartilhadores? E, de novo, é importante que a gente entenda isso. Porque assim, entendendo o porquê as pessoas fazem as coisas, a gente consegue influenciar de uma maneira positiva, genuína, ética, o comportamento deles. Não é? Então, por quê? Porque eles querem
se expressar. E o seu conteúdo dá a voz para essas pessoas. Eles querem ajudar outras pessoas também. Por isso que eles compartilham. Eles querem demonstrar conhecimento. Eles querem ser visto como uma pessoa bem informada, uma pessoa antenada nas novidades, nas condições, seja lá qual for o nicho. Então, basicamente, os compartilhadores, eles compartilham por causa desses 3 pontos. E aqui, olha para você ver que interessante. O mais forte de todos, guarde isso. Guarde isso. Os compartilhadores, eles querem se expressar. Esse é o fator mais importante. É por isso que as pessoas compartilham. Então, quando você dá voz através do seu conteúdo, ele tem uma peculiaridade viral que outros conteúdos não têm. Vou explicar. Meu antigo portal de conteúdo, que eu vendi agora em janeiro de 2020, o Webic, ele foi construído em cima de uma pesquisa do New York Times, lá de 2013, que analisava por que as pessoas compartilhavam as coisas no Facebook. Veja, eu vi essa pesquisa e construí o meu modelo de negócio baseado na pesquisa, que é exatamente o que eu estou dando para você aqui. A gente precisa dessa base de pesquisa, de dados, de teoria, de princípios para construir estratégia, como eu falei no início. Então eu vi essa pesquisa e nessa pesquisa falava que as pessoas estavam mais propícias a compartilharem as coisas no Facebook que comunicasse, expressasse a opinião delas. E aí eu sei o que você está pensando. Você está pensando em política. Você está pensando em causas sociais. E é exatamente isso que a pesquisa falava. Esses temas, por natureza, por definição, são temas que estão imersos na nossa sociedade, na nossa vida. Diferente, por exemplo, de marketing digital, né? É um pouco mais difícil, é um pouco mais sutil, né? Criar um conteúdo que que expresse aquela opinião que as pessoas têm e não conseguem expressar. E por conta disso, elas acabam compartilhando como se eu tivesse feito o trabalho difícil para elas, né? Agora, na política, nas causas sociais, você atinge muito mais pessoas. Porque isso está espalhado na sociedade. Portanto, esses temas, eles têm, por definição, uma característica viral muito maior, de uma magnitude muito maior a nível nacional. Não é? Então, esses temas, quando você cria um conteúdo, por exemplo, se posicionando contra ou a favor, não importa, a legalização das drogas, e você coloca isso de um jeito interessante, de um jeito atraente, de um jeito objetivo, verdadeiro, as pessoas podem se identificar, falar, caralho, era exatamente isso que eu pensava. Só que esse cara aqui conseguiu expressar isso muito bem. Ele fez melhor do que eu. Quantas vezes você já não viu as pessoas comentando assim, falando, caramba, você tirou as palavras da minha boca, ou você disse exatamente o que eu penso. É isso, é essa sensação. É isso que você precisa dar para os seus compartilhadores com o seu conteúdo. Percebe? É emitir isso. Então aqui, para dar um exemplo para você... Cadê? Qual foi o meu conteúdo? Esse daqui. Esse meu conteúdo, eu acho que ele não está ainda na planilha, quantos shares teve. Mas esse conteúdo aqui, ele cumpre exatamente essa função. Haverá dias ruins, né? Quando você se compromete a fazer algo diariamente, não adianta, haverá dias ruins, papapá. O que eu estou falando aqui pro cara? Eu estou falando daquela pessoa que quer ser disciplinado, que quer ter a constância, mas os dias ruins sempre chegam. E aí você fica tentado a falhar. Você fica tentado a desistir naquele dia, de deixar para depois, né? Mas aí vem a frase de efeito, hoje não. Amanhã talvez me dê ao luxo, hoje não. Eu fiz esse carrossel pensando especificamente no compartilhamento. Percebe? Por quê? Porque eu sei que os conteúdos
que expressam opiniões, que falam o que as pessoas gostariam de falar, mas não conseguem organizar as palavras de um jeito interessante, talvez, são os que funcionam melhor. São esses conteúdos que são os mais compartilhados, por essa condição, né? A condição de que as pessoas compartilham aqueles conteúdos que fazem elas se expressarem. Tem também outros de ajuda, né? Quando a pessoa vê que, poxa, esse conteúdo aqui vai ajudar outras pessoas, então eu vou compartilhá-lo para ajudar, ou esse conteúdo vai fazer com que eu me pareça antenado, vai fazer com que eu pareça um cara que sabe das coisas. Tem isso também, mas esses dois aqui têm menos força na minha opinião. Então, esse é o porquê. Ele é muito importante, cara, saber disso. E como que a gente incentiva, né, além do que eu já falei aqui? Como que a gente engaja os compartilhadores? Bom, o primeiro ponto é peça pelo share. Se o seu objetivo é fazer as pessoas compartilharem o seu conteúdo, peça. E aqui, de novo, algo que os meus alunos do Creators Lab já sabem, porque eu bato muito nessa tecla. Cada peça de conteúdo, ela tem um único objetivo. Se você está criando um conteúdo sem saber qual é o objetivo por trás dele, você está fazendo errado. Né? Sem um objetivo, você não vai medir nada. Sem medir nada, você não vai conseguir melhorar nada. Então, se o seu objetivo é compartilhamento, nessa condição aí, né, específica, sei lá, que você estiver criando, você pede pelo share. Você dá a direção. Isso é importante. Né? Então, o segundo é recompensar. Recompensar quem compartilha. Isso daqui é fundamental, cara. Eu não consegui encontrar as referências, mas tem algo, né, por exemplo, no desenvolvimento de experiência assim, de aplicativos, de jogos, que mostra essas questões de recompensa. Então, quando você oferece uma recompensa para a pessoa compartilhar, ela obviamente vai se sentir mais instigada a compartilhar o conteúdo. Da mesma forma, se você surpreender, tipo, você não avisa... Melhor, deixa eu mostrar primeiro para você o que eu tô querendo dizer com isso. Aqui um outro post meu, que eu fiz isso do Érico Rocha. Cadê? Aqui. Crie conteúdo como o Érico Rocha. Aí, pá, eu vou apresentando, faço o negócio, quarto lugar, quinto lugar, tanana. Aí eu falo, quer saber qual é o primeiro lugar? Compartilhe esse post nos stories, marcando o Will Binder, e eu mando para você por DM junto com os insights. Então, assim, eu estou avisando que eu vou recompensar aquelas pessoas que compartilharem meu conteúdo. Eu estou gamificando a experiência, né? E eu deixo nítido. Ou seja, as pessoas que compartilharam, eu fui por DM e enviei o negócio. Naturalmente, as pessoas vão compartilhar mais. Se você acertar a mão no conteúdo, claro, se você acertar a mão na recompensa. Teve um outro que eu fiz diferente, aí depois você pode explorar aqui os meus conteúdos e você vai vendo, mas o ponto é você também não exagerar nessa técnica, tá? Esse negócio de recompensa ele pode ficar um pouco chato, não dá para fazer em todos os posts, é fazer uma vez ou outra, mas isso funciona, você dar essa recompensa funciona. Então, as pessoas tendem a compartilhar mais coisas. Aí, como eu ia dizendo, você pode também surpreender os compartilhadores. Isso é legal. Em vez de você só recompensa, tipo, você avisar da recompensa, você recompensa depois que o cara já fez, sabe? Como um efeito surpresa. Outra coisa legal é fazer um recompartilhamento. Vou colocar um reshare aqui. É reconhecer publicamente o que a pessoa está fazendo por você. Percebe? É tipo, a pessoa compartilhou e você vir e interagir também. Interaja no privado. É você mandar uma mensagem para essa pessoa. É uma baita de uma oportunidade de engajamento. É dar uma reação lá, né? Se for nos stories, ela compartilhou algo do seu feed nos stories, você vai e reage com uma palminha, reage com o foguinho lá, com o negócio assim.
Entende? Você começa a criar laços de engajamento com essa pessoa. O reshare é muito poderoso também, né? Como eu estava falando. Se a pessoa compartilhou nos stories dela, você pode recompartilhar aquilo. E aí você está gerando prova social para outros seguidores seus. E isso vai engajando os compartilhadores, fazendo com que eles fiquem cada vez mais engajados para ir para o próximo nível, que é o nível de comentaristas. Comentaristas. O que são os comentaristas? Ora, a palavra-chave é opinião. É aquelas pessoas que deixam uma opinião sobre o seu conteúdo, né? Eles não simplesmente espalham a conversa. Eles querem participar dessa conversa, deixando a opinião deles. Eles alimentam as discussões. Então, por que eles fazem isso? Porque eles querem justamente compartilhar a própria opinião, né? Aqui tem também o sentimento de pertencimento. Então, quando a pessoa está comentando, ela está aparecendo mais, ela está participando, ela está pertencendo à discussão, ao grupo, mesmo que esse grupo no início seja pequeno, mesmo que esse grupo seja você e ela, né? Ela se sente motivada a comentar. E aí o que é interessante, o sentimento de pertencimento, ele pode ser visto inclusive no offline, né? Mais até, né? Surgiu no offline, porra. Você imagina numa festa onde tem várias pessoas assim que você convidou, que são de ciclos de amizades diferentes, e você convidou todos eles para sua casa, e você está recepcionando eles. Então vai formando os grupinhos, as rodinhas, né? Uns vão naturalmente falar mais do que os outros, vão querer participar mais dessa discussão, dessa grande discussão que é a festa, desse grande evento. Então esse sentimento de pertencimento ele está presente nos seres humanos e os comentaristas comentam muito por causa disso, para emitir opinião, né? E aí vem o X da questão: como nós engajamos os comentaristas? Bom, o primeiro ponto é responder todos os comentários. Responder tudo. Você não vai deixar comentário sem resposta, especialmente se você estiver começando. Especialmente se você estiver começando. Então, se a gente for voltar aqui pro meu perfil rapidamente, teve um post, cara, que deu muito certo. Esse daqui dos rappers, 95 comentários. Esse daqui eu não consegui responder todo mundo. Mas eu respondi algumas pessoas. Eu pelo menos curto, ó. Tá vendo? Então você vai interagindo. Vai comentando. Depois você vem aqui e você vai ver com os próprios olhos. Eu não vou ficar gastando tanto nosso tempo aqui. O ponto é interagir com essa galera. É se dar esse trabalho. Certo? Responder todo mundo é a base. Porque tem os observadores em jogo. Os observadores estão vendo os comentários. A sua base está vendo o que está acontecendo nos comentários. E quando a base, os observadores, veem que você responde todos os comentários, eles vão ter uma motivação maior para comentar. Porque sabe que você vai ler, porra. Você vai responder. Esse é o problema, né? Quando você vê assim, muitos influenciadores, criadores de conteúdo, enfim, que não respondem os comentários, de certa forma, inibe um pouco quem vai comentar. Vai falar, porra, vou comentar por quê? Ele não vai ver. Percebe? Então responder tudo é a base. E aqui vem uma grande dica
que, cara, isso aqui muda o jogo. Muda o jogo. É interagir no privado. Mais uma vez. Interaja no privado. Lembra, eu falei ali já no de compartilhamento, né? Mas o de comentário é ainda mais forte, cara. Porque o cara, como a gente viu, ele já está um nível acima na pirâmide de engajamento. Ele já está mais engajado. Já está mais engajado. Com o comentarista, você vai criar um vínculo maior. Você vai conseguir criar um vínculo maior, interagir com o compartilhador aqui no privado, como eu disse, faz com que ele se sinta mais à vontade de começar a comentar suas coisas. É isso. E, velho, eu volto a repetir. Eu não vou escrever porque vai demorar muito. Eu vou só fazer aqui uma troca de tela para ficar mais dramático, mais poético pro negócio, para você prestar atenção em mim. O engajamento que você procura está escondido nas conversas privadas que você não faz questão de ter com a sua audiência. O engajamento que você procura está escondido nas conversas privadas. E você, como criador de conteúdo, você está numa posição de vantagem, onde você pode muito bem começar a conversa privada com seus seguidores. E você não faz isso. Com seus 200 seguidores, com seus 500 seguidores, com seus 1.000 seguidores, com seus 10.000 seguidores. Você não faz isso. Você espera as pessoas virem até você, ao reizinho, à rainha. Porra nenhuma, meu amigo. Você incentiva. Dá trabalho? Evidente que dá trabalho. Mas é assim que você vai construir uma pirâmide de engajamento forte. Então, mandar mensagem no DM para as pessoas que comentaram é muito, muito, muito quente. Eu espero que você tenha entendido o quanto eu acredito nesse conceito. Interagir no privado com as pessoas que comentaram as suas coisas. Por quê? Porque aqui, ó, você começa conversas informais. Ah, Will, mas isso vai me tirar muito tempo. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Eu também não. Vai. Não, infelizmente eu não faço com todo mundo. Deveria fazer? Deveria fazer. Mas eu tenho em mim a intenção de iniciar conversas informais. Quando eu vejo que a pessoa está de bom coração, ela não é um aproveitador barato, ela não é um cuzão, né? Quando eu também estou de bom humor, sendo sincero, sendo justo com você, deveria fazer mais, reconheço que eu deveria fazer mais, mas, cara, interaja com as pessoas no privado. Comece essas conversas informais. Falando sobre, tipo, por exemplo, recentemente eu fiz o negócio lá, a sequência de stories, onde eu falei que eu usei caldo quinoa. Aquilo me gerou uma quantidade inimaginável de conversas informais. E eu expliquei, falei, cara, eu nem uso tanto assim, mas eu usei esse dia e, tipo, tá tudo bem, tá ligado? E aí você fala, e eu troquei umas receitas com uma galera, outra galera falava, puta, eu adoro músculo, eu comia na infância, minha mãe fazia pra mim, aí eu falava, eu também, e, tipo, essas coisas vai criando laços de relacionamento, de engajamento. Isso vale o esforço. Então, faça essas conversas informais. Se interesse genuinamente pela sua audiência. E aqui, cara, permite, ao fazer essas conversas informais, né, leva para outro ponto, que é responder comentaristas mais experientes, ali, veteranos, que estão sempre comentando com você, responder eles com piadas internas. Então tem coisas assim que vocês fazem nessas conversas informais que são engraçadas, que tem uma piadinha, que tem um negocinho, alguma referência, alguma coisa, e você responde de uma forma, publicamente, nos comentários, a pessoa lá que vocês obviamente já interagiram previamente por DM, né, no inbox, você responde essa piada interna que só a pessoa vai entender. A pessoa vai gostar disso, da piada interna. Outros observadores vão falar, que caralho eles estão fazendo, né? Tipo, que porra é essa? Outros comentaristas podem até captar, se você costuma interagir com eles também, assim, captar que tem algo a mais rolando.
E podem ficar instigados a interagir mais com você, porque eles também querem ter essa piada interna. Piada interna é coisa de grupos íntimos, amigos, percebe? E isso também colabora para crescer o engajamento. É difícil? É difícil. Você vai sistematizar, vai colocar, eu tenho a meta de fazer 10 interações no privado. Pode ser. Mas ter isso em mente, ter esse comportamento dentro de você mais aberto, mais genuíno e não se colocar como um rei, né? Eu sou o influenciador e eu crio conteúdo e as pessoas vêm até mim. Porra nenhuma, velho. Manda uma mensagem pro cara, dá uma risada pra ele, fala, puta, você viu lá o post que eu fiz, sei lá. Cria esse contexto. Certo? E aí a gente vem para os produtores. É de azul, né, que eu tô falando. Muito bem. Produtores. Os produtores, eles, obviamente, também tem uma palavra-chave. Novo. Eles criam algo novo a partir do seu conteúdo. Veja, aqui, cara, é bom retomar, a gente já tá na ponta do negócio aqui, velho. Os produtores, eles são zica, né? Eles são zica. É difícil chegar nisso aqui já. É bem difícil. Poucos criadores de conteúdo conseguem. E percebe, se você seguir o que eu estou falando aqui, você não precisa ter uma audiência grande. Uma audiência de centenas de milhares de pessoas. Uma audiência de 10 mil seguidores, que para muitos pode ser muita coisa, mas na verdade não é tanto assim, já, cara, dá muito bem para montar essa pirâmide arrumadinha. Né? Se você seguir o que eu estou falando. E os produtores, eles são aqueles, obviamente, que produzem algo a partir do que você fez. Essa galera, vamos voltar aqui, vai, para não perder o fio da meada. A palavra-chave deles é novo, certo? E a gente tem o que a gente estava vendo em todos, né? O porquê. Por que eles produzem? Por que eles produzem algo novo? Eles querem expressar suas identidades. Né? Mais até do que o comentarista, ele quer ir além. Ele quer expressar algo na sua própria propriedade. Na sua propriedade. No seu perfil. A sua assinatura. E não apenas um comentário, né, no perfil de outra pessoa. Então ele expressa suas identidades. Ele quer possuir o conteúdo. Ele quer possuir o conteúdo. Ele quer ser ouvido e reconhecido. Isso daqui, meu amigo, é importantíssimo, mais uma vez, para você entender o que caralhos você deve fazer para ajudar os produtores a serem produtores, para engajar os produtores. Né? Então, como que a gente engaja os produtores? Vermelho, né? Como? Como que a gente vai engajar os produtores? Antes de falar como a gente engaja os produtores, vamos ver aqui essa peça de conteúdo que eu fiz, a anatomia de um carrossel impecável no Instagram, é uma grande peça feita para produtores. Eu fiz, eu não imaginava que fosse tão bem, confesso, mas eu fiz esse vídeo para incentivar os produtores. Porque o que eu faço aqui? Eu mostro tudo de como eu crio os meus próprios carrosséis. Quase tudo, vai. Algumas coisas ficam para os meus alunos, é claro. Mas eu dou praticamente 95% de tudo que eu tenho. Não satisfeito em dar toda a base, a estratégia, o raciocínio por trás, eu ainda dou um arquivo para o cara se empoderar ainda mais e criar a porra do próprio carrossel. Né? Eu deixo os links aqui, né, falando como que ele pega, como que ele entra na parada. Como que é mesmo?
Nem lembro mais o que eu faço aqui, eu sugiro. Cara, 60 comentários. Coisa pra caralho. E isso daqui, velho, tá tipo muito legal mesmo. Por quê? Porque eu estou empoderando os meus seguidores. E aqui eu fui inteligente, sem falsa modéstia, de perceber que as pessoas gostavam de consumir o meu carrossel. Veja, isso aqui foi em 29 de abril. Eu estou criando carrosséis desde o dia 3 de março. Então, já tinha um grupo de pessoas seguindo, né, interagindo, curtindo meus carrosséis. A pirâmide funcionando exatamente como ela deve funcionar, a grande base de observadores, alguns compartilhando, outros comentando. Eu precisava ativar esse público. E aí eu vi, porra, eu falo sobre marketing de conteúdo, eu falo sobre criação de conteúdo. Se eu capacitar a minha audiência a criar as mesmas coisas que eu crio, eu estou incentivando os produtores. Não deu outra. Funcionou até mais do que eu achei que fosse funcionar. Por quê? Porque eu capacitei. Eu fiz um conteúdo assim. Né? Eu fiz um conteúdo com essa pegada. Então aqui, cara, o que eu recebo, velho, todos os dias, sem brincadeira. Todos os dias, velho, não quero exagerar. Eu não quero exagerar. A cada 2 dias, a cada 3 dias pelo menos, alguém me manda mensagem no Instagram compartilhando o carrossel que acabou de fazer. Fala, Will, muito obrigado, olha o que eu fiz. Consegui fazer por conta do seu vídeo. O nível de engajamento que eu tenho com essa galera é gigantesco. Gigantesco. Muitos... E você perceba, desses 2.000 e tantos aqui, 2.244 visualizações, muitos não vão colocar em prática. Faz parte, inclusive, de uma pirâmide de engajamento, se a gente for imaginar. Os que colocam em prática, eu diria que a grande maioria não vem falar comigo. Não vai, tipo, foda-se, não vou precisar agradecer o cara, criou um vídeo lá no YouTube, pau no cu dele. Sei lá, não preciso falar nada. E tá tudo bem, cara, eu não tô cobrando ninguém, não entenda dessa forma. Eu acho que é absolutamente normal as pessoas não agradecerem, apesar de que eu acho que deveriam. Mas não agradece e ok, tá tudo bem. Eu como criador de conteúdo não me importo muito com isso. Então, eu vejo que pela quantidade de pessoas que vêm falar comigo, eu realmente consegui causar uma transformação muito grande. Percebe? Então, assim, o nível de engajamento, por mais que o cara não venha publicamente reconhecer, ou no privado agradecer e coisa e tal, eu tenho certeza que ele é um dos meus seguidores mais engajados. Porque ele produziu algo a partir do que eu disse. E aqui, no meu caso, eu estou falando sobre criação de conteúdo, sobre marketing de conteúdo. Então o exemplo é muito evidente, né? Tipo, de fato a gente consegue ver a materialização da obra concreta, do que o cara produziu. Né? E para outros nichos, outros mercados, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E aí sinto muito, eu não vou entrar nesses detalhes, você vai ter que entender as nuances. Não eu já vou te falar o que você precisa fazer, mas eu não vou entrar em detalhes e não vou te dar de mão beijada tudo, porque cada caso é um caso. Eu dedico mais esse tempo, infelizmente, só para os meus alunos, porque aí, de fato, é um detalhe muito... detalhe de caso a caso. O ponto é que as pessoas, elas ficaram capacitadas com o meu conteúdo a ponto de produzir. Aí, como eu ia dizendo, outros mercados talvez não seja tão fácil assim, né? Mas, veja, vamos com calma. Tô começando a embolar as ideias aqui, não quero me perder, já está passando de 1 hora e 18 de aula. Se você está ficando até aqui, é porque você está realmente interessado e eu quero honrar a sua atenção. Então vamos lá, vamos com calma. O que eu fiz, ele, como eu disse, capacitou as pessoas, certo? Então eu separei aqui alguns exemplos. Esses dos meus alunos foram muito mais pessoas do que isso. Os meus alunos estão fazendo e, obviamente, eu quero chamar a atenção para os meus alunos. Né? Então, eu não quero... não seria justo divulgar outras pessoas enquanto os meus alunos estão produzindo também. Eu prefiro, obviamente, destacar o trabalho deles. Então, o querido Guilherme Constâncio está fazendo carrossel. Olha que da hora o carrossel que ele está fazendo. Seguindo o modelo. Né? O César também. Ó, ele fez aqui executando uma das fórmulas do Creators Lab com o Bruno Pape, meu amigo. Tá aqui. O Cris
também. Ó, o do Chris, cara, tá ficando com uma identidade muito legal. Um tom escuro que eu particularmente gosto, né? Ele tá sabendo fazer muito bem. Tem também do meu querido amigo Thiago, que a Camila, que trabalha com ele, tá fazendo também, né? Que ela faz o meu treinamento, o Thiago, meu amigo, aqui o Thiago Vilela, tá fazendo. São alguns dos meus alunos, né? Eu peguei os últimos assim que eu vi que me mandaram, que compartilharam lá no grupo de WhatsApp. Mas o ponto é, as pessoas estão produzindo a partir do meu. Isso é um nível de engajamento muito grande. Então, para a gente não perder o fio da meada, o que você precisa entender para você fazer igual? Certo? Porque é isso que interessa, colocar isso na prática. Como que eu estava fazendo aqui? Sempre esqueço. Cacete. Essas cores. Faça conteúdo prático e acionável. Faça conteúdo prático e acionável. Isso daqui é o que faz as pessoas avançarem para o nível de engajamento de produtor. Então, Will, dá outro exemplo. Cara, outro exemplo, sei lá, no nicho de nutrição. Nutrição é mais fácil, mais palpável. É receita. Receita é isso. Né? Então imagina que você seja uma nutricionista e você passa a receita e as pessoas começam a fazer a sua receita lá, o seu shake muito louco. E aí você pede para elas, olha, se você fizer, compartilha comigo, né? Me marca nos stories. Então elas começam a produzir a receita, que é o que de fato classifica como ser uma produtora, né? Um nível de engajamento. E aí você pede para ela fazer os stories só para você saber, para ter um engajamento mais legal. Mas o fato é, ela replicou a receita, ela seguiu a receita. Aí você tem que identificar no seu nicho, cara. Né? Como eu falei, cada caso é um caso, é mais difícil. Você vai ter que identificar o que é o conteúdo prático e acionável. Claro, meus alunos eles têm esse conhecimento maior porque eu falo sobre isso dentro do curso. Mas aqui, para não te deixar com a informação pela metade, é direção. Alguma coisa que faça parte... Cadê? Da obsessão da sua audiência, você entrega de uma forma passo a passo, direção. Entende? É muito fácil, a pessoa só precisa seguir o passo a passo para conseguir executar ali o que corresponde à obsessão dela, né? Então, faz isso sobre um tópico pertinente. Assim, incentivar a mostrar para você o que foi feito. Né? Então você fala, pô, me marca lá nos stories, deixa eu ver o que você está fazendo, me dá um feedback. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Isso aqui, cara, gera conexão. Isso aqui gera conexão. E aí o que você faz? Você compartilha quem faz isso. Você compartilha publicamente quem criou o conteúdo. Né? Se a menina fez a sua receita e compartilhou nos stories dela, você vai e compartilha o story dela e mostra que, olha, tem outras pessoas fazendo o que eu digo. E aí você começa a trabalhar num efeito bola de neve. Percebe que a pessoa vai ver, poxa, tem outras pessoas fazendo, que legal. E a fulaninha, sei lá, a nutricionista aqui no nosso caso hipotético, compartilhou. Então se eu fizer, ela também vai compartilhar o meu. E aí você vai criando esse efeito. Uma dica que eu nunca testei, mas me veio na cabeça quando eu estava preparando essa aula, é criar uma pequena comunidade. Criar uma pequena comunidade. Por quê? Porque isso é você assumir o papel de líder, né, na criação de conteúdo. Já te ensinei como faz, aqui está o passo a passo. Se você fizer, você entra na nossa comunidade.
você vem fazer parte. E aí vem todo um trabalho de inbound, de nutrição, porque essa comunidade pode ser um grupo de pessoas, óbvio, de pessoas que você conhece, que você gosta, que você troca informações, que se ajudam mutuamente, e de graça, tá? Eu tô falando dessa comunidade. Só que serve também como base para você captar cliente. Então eu, por exemplo, eu poderia fazer aqui no vídeo, eu poderia colocar na descrição aqui, olha, venha fazer parte a comunidade de criadores de carrossel ou criadores de conteúdo para Instagram. Percebe? E aí as pessoas começam a entrar nessa comunidade, um grupo no Facebook, de repente, eu começo a criar mais conteúdo lá dentro, vou instigando eles e depois eu posso fazer uma oferta. É uma boa estratégia. Muito bem. Então, a gente chega finalmente nos curadores. A gente chega finalmente no nível 5, os curadores. E, como todos, também tem uma palavra-chave que é organização. Então você viu lá os exemplos, o Mad Class, o Ítalo e o Ícaro. Aquilo envolve uma organização, envolve uma moderação, né? A organização de conteúdo ela é mais evidente, né? Mas também tem a moderação de comunidade. Isso significa a pessoa ser, geralmente, imaginando assim num caso onde o influenciador tem uma audiência grande, ou não tão grande, mas tenha bastante comentários, algumas pessoas podem naturalmente assumir um papel de liderança nessa seção de comentários, que não é o criador do conteúdo, e que ele responde dúvida de outras pessoas. Ele já está há tanto tempo consumindo conteúdo, ele já está tão inteirado com o que o influenciador faz, que ele pega e responde a dúvida de outra pessoa que aparece. De prontidão. Por que essas pessoas agem assim? Organizando as coisas, né? Ou moderando. Elas querem retribuir. Elas já atingiram o topo da pirâmide, a transformação delas está tão grande, elas já foram tão mudadas, né? Já foram tão beneficiadas pelo conteúdo que elas querem retribuir. Então, elas também querem serem reconhecidas. Querem participar ainda mais, né? É como se essas pessoas se sentissem parte da equipe do influenciador. E, cara, naturalmente, os seus seguidores que mais se assemelham a isso são os mais cotados a fazerem parte da sua equipe de fato, né? A serem, de repente, um colaborador, aí um estagiário, alguma coisa do tipo, né? Então, eles querem participar ainda mais. Eles querem se sentir de dentro da equipe. Ser apenas seguidor já não satisfaz mais essas pessoas, né? De tão intenso que é a transformação. E aí, como que você faz isso, né? Aqui é o ponto-chave. Como? Muito bem. O primeiro ponto, e é o mais difícil de todos, você precisa ser prolífico. O que significa ser prolífico? Você precisa produzir muito. Muito, 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 muito. Esse nível aqui, o de curador, eu acho que ele é o que pouquíssimos vão conseguir, de fato, né? Pouquíssimos criadores de conteúdo, eu quero dizer. E você precisa entender que esse daqui talvez é o que você precisa dedicar mais tempo, né? Porque de fato você precisa produzir um volume escrotíssimo de conteúdo. Como o Mad Class faz, como o Ítalo faz, como o Ícaro faz, como o Joel J faz. E tantos outros influenciadores que têm curadores, que têm esses fãs clubes, né? Que tem esses perfis aí de print, de coisa e tal.
Então, como que, tipo, para e pensa, o que motiva, ou melhor, qual é um pré-requisito para alguém criar esse perfil aqui? Esse perfil aqui, ó, Ícaro de Carvalho Prints, que tem 12.900 seguidores, ele tem mais seguidores do que eu. Esse perfil de print, incrível, isso é muito bom, cara. E tipo, o que motiva esse cara a fazer isso aqui, cara? 853 publicações. Olha a quantidade de destaque. O que motiva isso? Ou melhor, qual o pré-requisito? Em primeiro lugar, é o Ícaro produzir esta tonelada de conteúdo. Então eu vejo assim que o criador ele precisa ser muito prolífico para começar a despertar esse interesse nas pessoas. Porque eu não conheço, eu não conheço nem do Mad Class aqui. Cadê? Esse daqui, ó, que tem 650 publicações, porra. Tem vários destaques aqui, ó. Eu nem sei direito quem é. O Jorge conhece essa pessoa, né? O Jorge é o meu sócio. É o rosto do Mad Class. Então, assim, o que motiva essa pessoa? Em primeiro lugar, eu vejo, ele deve ver uma tonelada de conteúdo, ele deve guardar para si, falar, cara, isso aqui é tão bom que eu quero guardar para mim. Só que aí ele percebe a necessidade de organizar isso para ele mesmo. E depois ele deve imaginar e falar, caramba, isso daqui pode beneficiar outras pessoas da comunidade Mad Class, ou da comunidade do Ícaro, né, do Novo Mercado, ou do Ítalo. E aí ele quer retribuir isso para a comunidade. Percebe? Mas, esse prolífico aqui, ele precisa acontecer. Produzir muito. Você precisa produzir muito para chegar nesse ponto. Não tem onde fugir. E você precisa também entregar muito valor. Né? Se você seguir aí o que foi dito pelas essas faixas, porra, você vai chegar lá. Mas você de fato precisa produzir muito. Então, o segundo ponto é identificar e incentivar potenciais gestores de comunidade. Por exemplo, eu posso citar o meu querido César, que é meu aluno aqui, o César, é meu aluno no Creators Lab, e hoje é ele quem faz para mim os resumos que eu envio dessas aulas, eu envio no canal do Telegram. Então eu conversando com ele, poxa, ele assiste todas as aulas, ele é um aluno super dedicado do Creators Lab. Ele é o meu potencial, quando eu percebi isso, né? Ele era um potencial moderador, né? Um cara para organizar as coisas. Tanto é que conversando com ele, pô, deu certo, ele tá fazendo de muito bom grado, eu sou muito grato por ele fazer isso para mim. E ele tá fazendo, ele tá servindo a audiência do Will como curador do meu conteúdo. E eu quero retribuir cada vez mais. E, tipo, citar ele aqui e falar para vocês seguirem ele é um pouco disso. Para retribuir esse favor que ele está me fazendo. Então, o que eu sugiro é você identificar e incentivar esses seus potenciais gestores de comunidade. Quem são ali as pessoas que, de repente, são produtores já, né? Já passaram do nível de compartilhadores, de comentaristas e coisa e tal. E você incentiva eles de alguma forma. Conversa mais com eles, né? E aqui também é outro ponto interessante. Reconhecer publicamente, que é o que eu acabei de fazer com o César. Você reconhece essas pessoas publicamente. Você precisa honrá-los. Assim como eles honram o seu conteúdo. E aí uma coisa que você pode pensar é recompensar esses curadores. Recompensar esses curadores de alguma forma. Aqui pode ser uma boa ideia, uma estratégia de afiliado, né? Que vai incentivar isso.
Então, assim, o curador, eu vejo ele muito como um reflexo natural, uma evolução natural de alguém que produz muito, entrega muito valor, né? Você seguir ao longo do tempo fazendo isso, você vai conseguir esse grupo de curadores, né? É algo assim que, claro, você pode trabalhar, você pode incentivar, mas eu não vejo assim como um grande norte. Eu acho que o principal são os produtores, né? E é claro que você pode ter os curadores em situações mais restritas, vamos dizer assim, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui que eu tinha separado para vocês. Por exemplo, no grupo de alunos do Creators Lab, a gente tem duas comunidades, né? A gente tem uma comunidade aqui no Facebook e a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Eu não quero mostrar do WhatsApp para vocês como é lá, porque, enfim, tem dados lá de outras pessoas. Vou mostrar a tela do meu WhatsApp, não queria fazer isso. No Facebook aqui dá para ver melhor, eu tenho um exemplo do meu querido Felipe Menezes, né? Que é um dos alunos do Creators Lab. Então, o que ele fez aqui? Ele viu já minhas produções, ele fez esse post, inclusive, alguns dias antes de eu fazer o post do carrossel. Aí ele falou, caros colegas creators, vejo muitos falando da criação de carrossel, papapá. Aí ele fala aqui, ó, design profissionais, desculpa pela heresia, mas assim não precisa ter de ferramenta nenhuma, tudo na nuvem já está lá. Ele estava oferecendo aqui um material de Google Slides, um template e tudo mais, para os outros alunos do Creators Lab. Certo? Então você veja, isso é possível, é um tipo de curadoria, é um tipo de moderação, é um tipo de interação de engajamento muito, muito violento. Violento não é bem a palavra, mas muito, muito elevado. O Felipe, porra, de bom coração, ele veio, criou esse tópico e se dispôs a mandar isso pra galera. E veja, ó, teve um monte de comentário. Olha a quantidade de gente que interagiu aqui querendo o que ele estava falando. E aí tem também aqui, ó, o comentário do Guilherme. Olha o tamanho do comentário, cara. E ele fez um vídeo mostrando pra galera que alguma coisa, eu nem lembro exatamente o que era. Sim, de pesquisa, né? Para esboço e conteúdo, enfim. Parte do conteúdo, não quero mostrar muita coisa aqui, né? Porque é privado. Mas a gente tem muitas interações legais aqui na comunidade. E isso deve ser visto também com a pirâmide de engajamento, percebe? Porque quem faz esses tópicos aqui dentro mesmo da comunidade do Creators Lab, que é um grupo reduzido de pessoas, são poucos. A maioria são observadores. Aí a gente tem um pouquinho mais de comentarista, ou melhor, tem um pouquinho mais de compartilhadores, tem um pouquinho mais de comentarista, um pouquinho mais de produtores e assim sucessivamente. Percebe? Aqui é apenas um exemplo como esse conceito ele pode ser adaptável para outras realidades. E aí, para a gente finalizar, a gente tem os dados aqui, né, baseado no princípio. Nesse princípio aqui, é até legal trazer aqui de novo, que já tem a pirâmide desenhada. Baseado nesse princípio 90, 9 e 1, a gente pode imaginar aqui que essa parte... Deixa eu fazer de outra cor. Essa parte aqui é mais ou menos 80% da sua audiência, eu diria. 80%, ou melhor, errei, desculpa. Esse daqui é os 90% da sua audiência, sendo que eu diria que os observadores é 80%. Só que o que você tem que entender é o seguinte, os compartilhadores são observadores, os comentaristas são compartilhadores, os produtores são comentaristas e os curadores são produtores. Né, como uma referência, não é uma regra exata, você não precisa saber, né, tipo, isso certinho, assim, é muito mais conceitual para você basear toda a sua estratégia, como a gente viu, né, os pontos de atenção aqui, sempre todo como que eu fui falando para você, né, o que deveria ser feito. O ponto para você entender é isso. Então, assim, eu diria que 90% da sua audiência está nessas três aqui, né, sendo que 80%, a grande maioria, só vai observar, cara. Só vai observar. No máximo curte, né, como a gente viu. Os produtores seriam os 9% e os curadores 1%. Aí você vai falar, Will, mas os produtores... eu não estou vendo os meus produtores. Cadê os 9% que são meus produtores nos meus conteúdos? Pois é, a gente não sabe mesmo.
né? Primeiro, porque muitos não incentivam a divulgação como eu fiz, né? Porque aqui, cara, após ter dado uma puta de uma aula, como essa que eu tô fazendo, 1h25, ó. Essa daqui já tá dando 1h40. Eu dou uma puta de uma aula, eu entrego tudo pro cara, entrego o arquivo, a porra toda, e eu falo, velho, se você chegou até aqui, se você aprendeu com toda essa experiência, me manda uma mensagem, eu quero saber se você está produzindo. Não fosse isso, talvez as pessoas não fossem no meu Instagram falar. E é muito legal, é muito satisfatório para o criador de conteúdo saber que o conteúdo está sendo útil. Por isso a importância de você produzir conteúdos práticos e acionáveis, passo a passo. Ensinar o cara a pescar, porque quando você ensina o cara a pescar, ele vai voltar com um peixe e vai falar: caralho, Wilson, olha o peixe que eu pesquei porque você me ensinou a pescar. Essa é a transformação do produtor. Só que às vezes, se você não faz todo esse processo como eu estou te falando, às vezes o cara pesca porque aprendeu com você, só que ele não vai te mostrar o peixe. A maioria, como a gente falou, eu acredito nisso, não fala, né, que pescou o peixe. Tá tudo bem. Então, isso é o que eu imagino aqui da pirâmide de engajamento, certo? Então, esse 1% são os curadores, que eles devem ser mais perceptíveis, né? Você deve identificar com mais facilidade quem são seus curadores, mas assim, é difícil também, né? A pessoa se dispor a isso. Como eu falei, esse 1%, ele não é tão estatístico, por assim dizer, no início, né? Tipo, não é um princípio, uma regra, assim. Eu acho que, assim, claro, mesmo com seus 100 seguidores, deve ter um que deve engajar mais. Provavelmente é um amigo próximo. Sua namorada, sua mãe, sua irmã, sei lá, alguma coisa assim. Mas, ele existe, né? Só que não foca tanto nos curadores. Como eu disse, foca mais aqui, cara. 80% tá aqui. Foca nesses caras que naturalmente eles vão subindo de nível. Os produtores, crie conteúdo estrategicamente para os produtores, de vez em quando, pelo menos, para alinhar esse nível de engajamento, né? E assim a nossa estratégia, ela fica consolidada, condensada, né? Muito bem amarrada, certo? Eu espero que tenha sido útil para você. Fazendo aqui um breve resumo do que a gente viu os perfis, né? A gente viu como perfis, ou melhor, como criadores de conteúdo como o Ícaro de Carvalho, como o Ítalo Marcilli, como o Mad Class são capazes de incentivar. Olha isso, cara, no Mad Class as pessoas, ó, Mad Class Juiz de Fora, Mad Class Rio de Janeiro, isso aqui tá ficando uma loucura, cara. Vamos lá, prints do Mad Class. Isso daqui, como esses perfis conseguem engajar todos os níveis da pirâmide, né? A gente viu como esses criadores de conteúdo conseguem engajar os níveis da pirâmide. E aí a gente viu também o que você deve fazer para colocar em prática, né, em cada nível, que é o como. Faça isso, faça isso, faça isso, né? Cuide muito da sua base. Então, passando aqui, eu tenho uma colinha, vale eu falar para você. Então se você estiver começando, estude os melhores do seu nicho e de outros nichos também. É importante ver umas dinâmicas assim, mas entenda o que as pessoas estão consumindo. Saber o que elas estão consumindo faz com que você identifique o que elas querem continuar consumindo. Lá o exemplo do InstaSpy, o exemplo do Joel que a gente fez. Então você vai começar a planilhar seus dados para metrificar o engajamento. Lembre-se, tudo que é mensurado pode ser melhorado. Se você não está medindo, você não vai conseguir melhorar as coisas. Então, feed e stories, identificar seus melhores conteúdos a partir desse planejamento e produzir mais desses bons conteúdos, né? Aí você também pode criar formas de recompensar os compartilhadores, né, para incentivar, às vezes que eu digo, recompensar você pode recompensar sempre, mas fazer aquele truquezinho de
oferecer algo a mais para a pessoa, se ela compartilhar, vá com calma, faz uma vez ou outra, sente, testa, vê como sua audiência reage. Mas é interessante recompensar seus compartilhadores. Então você vai fazer um conteúdo para estreitar relacionamento com a audiência, né? Que é gerar mais comentário. Comentário é basicamente isso. É quando você cria um conteúdo proposital para se conectar com o seu público, eles vão se conectar e eles vão comentar. Existem fórmulas para isso, né? O vídeo já ficou longo demais. Mas saiba, tem formas de você incentivar comentários. Como o que eu fiz, né? Eu mostrei para vocês, eu até mostrei, eu achei que não tinha mostrado, mas mostrei. Cadê? Esse daqui de criar como um rapper. Cara, modelo que eu fiz aqui. Né? O hoje não, 47 comentários. Esse daqui não quebra a primeira regra, tá gerando bastante comentários. Então é isso, velho. Né? Agora você sabe que existem maneiras de incentivar comentários. É claro que você deve pensar, olha, esse conteúdo aqui tem um objetivo de comentário. Aí você vai e faz ele só para receber comentário, incentivando o nível de engajamento comentaristas, né? Muito bem. E aí, eu estava mostrando aqui a parada, eu esqueci que estava só eu na tela, né? Eu estava aqui, ó, não quebra a primeira regra, desculpa. Teve bastante comentários, né? Aqui 57, 47, 95, enfim. O ponto é você saber que existem formas de incentivar comentário. Desculpa, eu não estava na tela, eu estava mostrando, mas vamos voltar para cá. Então você faz o conteúdo acionável que permita seus seguidores criarem coisas, né? O meu exemplo do marketing de conteúdo, eu dei um exemplo de receita, você tem que identificar, cara, isso daí é um trabalho seu como criador de conteúdo. O que eu posso ensinar a minha audiência de forma prática, acionável, passo a passo, que ela vai ser capaz de reproduzir com as próprias mãos. Isso é incentivar o nível de engajamento produtores. É fazer com que as pessoas elevem ao nível produtores. E lembre-se, incentive elas a compartilharem o resultado com você também. Certo? E aí, bicho, é produzir muito em abundância, todo dia. Esses caras, esses exemplos que a gente viu, eles são prolíficos. E por serem prolíficos, e também por gerarem muito valor, óbvio, naturalmente uma parte da audiência vai se sentir motivada a fazer a curadoria, né, a organização, a moderação desse conteúdo. Bom, se você chegou até aqui, cara, muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que essa foi a aula mais longa, 1h47. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar sua impressão aqui nesse vídeo, né? Porra, por favor, né? Retribua um pouco, ajuda o Wilson a espalhar esse vídeo pelo YouTube. A sua interação, como ficou evidente nessa aula, é muito importante para mim como criador de conteúdo. Então eu agradeço se você puder deixar sua curtida, deixar seu comentário, compartilhar isso com alguém que possa se interessar também, né? E aí aproveito para fazer o convite, né? Deixando o convite só para o final, olha só para você ver. Deixo para fazer o convite. Na próxima quarta-feira vai ter uma super aula sobre engajamento, mais uma vez no Instagram, máquina de engajamento. Como fazer do seu Instagram uma máquina de transformar desconhecidos em clientes. Vai ser uma super aula, uma aula especial. Estou preparando com muito cuidado esse conteúdo. Vai ser mais enxuto, prometo. Vai ser mais direto e reto, ainda mais orientado na prática. Essa vai ser uma aula especial, porque após ela eu vou abrir as inscrições do Creators Lab, da terceira turma, por tempo limitado. A aula também, por ser uma aula especial, por ser uma aula diferente, ela também não vai ficar disponível no meu canal do YouTube, como todas as outras aulas estão. Então eu faço o convite para você se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo, né? Se você já se inscreveu, ótimo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu vou divulgar esse link apenas para as pessoas que estão cadastradas, né? Então, para assistir a aula, você precisa estar cadastrado. Feito o convite, né? Dado o recado, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos, continuamos nos vendo no Instagram todos os dias. Valeu!